Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Vamos despertar com Deus? Vamos ao nosso momento especial do dia, nossa comunhão com Deus, através do estudo da sua palavra. Não esquecendo que este momento faz toda a diferença em nossa vida. Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro de Êxodo. Este capítulo nos traz o tema Deus encoraja Moisés e ele volta ao Egito. Capítulo muito especial. Estamos agora dentro da história deste grande servo de Deus, Moisés, e temos percebido realmente capítulos profundamente marcantes. Êxodo 4 continua a história do chamado de Moisés para liderar os israelitas para fora do Egito e se concentra em suas interações com Deus e nos desafios que ele enfrentou ao aceitar o seu chamado. Um dos principais temas do Êxodo, deste capítulo 4, é a provisão e o poder de Deus para equipar seu povo e seu servo para o chamado. O capítulo mostra como Deus deu a Moisés a capacidade de realizar sinais e maravilhas para provar sua autoridade e poder ao Faraó e aos israelitas. Isto nos ensina, nos mostra que, como cristãos, hoje, podemos aprender com esses temas, estas lições, e ser encorajados também a confiar no poder e na provisão de Deus para o nosso chamado, para a nossa missão, para obedecer ao plano divino, mesmo diante de grandes desafios, de dúvidas e medos, como aconteceu com Moisés, e para render nossa vontade a dele e a confiar em sua força. Vamos então entrar nos versículos deste capítulo 4 de Êxodo. Lembrando aqueles que estiverem acompanhando há pouco tempo ou que casualmente estão acompanhando o estudo de hoje, é aquele ditado: o melhor sempre vem no final, tá? Primeiro a gente faz os comentários, mas depois vem a reflexão final, e eu convido você, não acompanhe só o começo, porque o final sempre reserva uma parte especial. Então vamos aos versículos. Os versículos iniciais, em resposta ao terceiro questionamento de Moisés. Deus apresenta 3 sinais com a intenção de autenticar o ministério de Moisés. Contudo, estes sinais sugerem que, atrás do conflito entre Faraó e Israel, existe um conflito espiritual. Lembrando que Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra forças espirituais. Este conflito entre Faraó, o Egito, e o povo de Deus, ele demonstra um conflito espiritual que todos nós estamos envolvidos, certo? Versículo 2, falando do bordão, o cajado, ele foi um símbolo de autoridade, e uma serpente que se transformou
estão intimamente associados com Faraó e seu poder. Lembrando que o Egito tem a serpente como um de seus animais símbolos, né? Verso 3, serpente. Em boa parte da história do Egito, os faraós mantinham uma naja de metal na frente da coroa, como símbolo de soberania. Então veja o papel da serpente dentro da cultura egípcia. No versos 6 e 7, o outro sinal foi que a mão de Moisés ficou leprosa. O termo bíblico descreve uma doença de pele que não é necessariamente a mesma lepra como conhecida hoje, como hanseníase. A imediata surpresa devida ao milagre surpreenderia a audiência, tendo em vista que a lepra era uma doença de longa duração e geralmente associada com punição divina. Naquele tempo, era a pior doença que alguém podia ter, a lepra. No verso 8 e 9, o comentário nos traz a transformação de água em sangue, como sinal antecipa a primeira praga. No pensamento egípcio, o Nilo e suas águas eram sagradas, divinas e a fonte de toda a vida. Assim como o rio Ganges hoje é na Índia, né? Eles o têm como sagrado e ali fazem as suas oferendas. É a cultura idólatra, né? Onde vários países eles acabam praticando essa idolatria. Verso 10 e 12, nunca fui eloquente. Aqui está mais uma manifestação de Moisés. Sou pesado de boca, pesado de língua, um bom exemplo da típica exagerada humildade oriental, especialmente quando se recebe uma missão importante. Então Moisés, realmente foi aqui muito pesado. A fala elaborada de Moisés pode ser encontrada em todo o Pentateuco. Nos versos 13 e 17, a recusa, ao final, lembra a reação de Jonas, o profeta, que também provocou a ira de Deus. Contudo, ao invés de punição, outro sinal da graça divina foi dado. A Arão já está a caminho para encontrar o irmão Moisés, para apoiá-lo e encorajá-lo. Essa foi uma maneira que Deus empregou para ajudar Moisés na missão. A descrição da ira divina não tem nada em comum com ira irracional humana. É totalmente diferente, tá? Ela destaca a graça divina, como é visível na sobrevivência miraculosa de Jonas na barriga do grande peixe. No verso 21, Deus disse a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó. É muito importante entender também o sentido real, e também correto. Ao longo do Êxodo, o endurecimento do coração de Faraó é expresso de 3 maneiras diferentes. Primeiro, Faraó endureceu seu próprio coração. Segundo, o coração de Faraó foi endurecido, ou seja, impessoal. E terceiro, Deus endureceu o coração de Faraó. O contexto de toda a história deixa claro que Faraó teve livre escolha em tudo que ele fez, conforme capítulo 10, 1 a 11. Seja o que for que endurecimento signifique, está muito claro que Deus não destrói o poder de Faraó decidir em suas ações. Ok? Então, Deus não
quebrou o direito do livre-arbítrio. Algumas pessoas podem, ao ler que Deus endureceu o coração de Faraó, tentar a pensar nisto, mas jamais Deus quebra princípios eternos e divinos. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer algum com o sofrimento e a morte do ímpio. Pelo contrário, Ele deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Mas assim como o sol afeta a matéria de diferentes formas, de acordo com a sua natureza, derrete a cera e endurece o barro. Assim é a influência do Espírito Santo sobre o coração humano. Ele produz efeitos diferentes de acordo com a condição do coração. Creio que você já deve ter ouvido esta ilustração da cera e do barro, né? O mesmo sol, ele acaba acontecendo resultados diferentes. A cera derrete e o barro endurece. Para explicar esse contexto do coração duro de Faraó, né? Ele e todas as pessoas que se voltam contra Deus e que rejeitam a atuação do Espírito Santo acabam sendo comparados com o barro. Agora, os versos 24 a 26, este enigmático encontro com o Senhor destaca duas questões importantes. Aqui também é importante entender o que aconteceu quando um anjo apareceu e supostamente iria matar Moisés. Vamos entender esse contexto. O que tinha acontecido? Qual era a razão? A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Israel, conforme estudamos no capítulo 17 de Gênesis. E a sua prática precisava ser iniciada na casa de um líder. Moisés era o líder do povo de Deus, era a pessoa mais importante, porque estava representando ali a Deus. Aparentemente, nós vamos entender que Moisés, ele não circuncidou seus filhos em Midian. E a ação decisiva de Zípora, sua esposa, salvou a vida dos membros de sua família. Assim como a marcação das ombreiras das portas com sangue durante o ritual da Páscoa marcou o ponto alto do êxodo, a sangrenta circuncisão marcou o seu início. Numa estalagem, o versículo 24, ela quer dizer não um local construído, tá? Não existem estalagens no trajeto entre Midian e o Egito, regiões desertas. A palavra hebraica usada aqui tem o sentido de um lugar para se passar a noite, e é provável que o episódio tenha ocorrido próximo a um poço ou a uma fonte de água, onde a família tinha parado para pernoitar. E o quis matar. Alguns imaginavam que Moisés teve uma experiência semelhante à de Jacó, lá em Peniel. Outros sugerem que uma doença repentina e grave o acometeu, que ele e Zípora reconheceram como punição de Deus por não cumprir uma de suas ordens. Na verdade, um anjo apareceu a Moisés e o ameaçou como se tensionasse matá-lo. Vamos ver isso também um pouco mais à frente. O verso 25 cortou o prepúcio de seu filho. Moisés regressou ao Egito com seus 2 filhos. Evidentemente, Gerson, o mais velho, tinha sido circuncidado de acordo com as instruções de Deus a Abraão. E no caso de Eliezer, o filho mais novo, esse rito tinha sido negligenciado. Por não crer na necessidade da circuncisão,
Zípora tinha resistido à intenção de seu marido de circuncidar Eliezer no tempo indicado. Se lembram que era ao 8º dia, depois de nascido. A aparição do anjo tornou clara que sua oposição não desculpava Moisés de não realizar o rito. Agora que a vida do marido estava em perigo, ela achou necessário realizar a operação por si mesma. E depois disse ao esposo que ele era um esposo sanguinário. Essas palavras são uma clara expressão de reprovação. Zípora não era a favor da circuncisão, fica muito claro, mas ela viu que realmente era algo necessário. Elas mostram que Zípora realizou o rito da circuncisão com relutância, não como um desejo de obedecer a Deus, mas como necessidade para salvar a vida do marido. Deve ter criticado Moisés por derramar sangue de seus filhos para cumprir um costume étnico que ela considerava bárbaro. Então, Zípora era ali moradora de Midian e, embora, como vimos no estudo de ontem, fosse descendente de Abraão, mas este rito, da circuncisão não era comum entre sua família. Então foi isso, espero que tenha ficado claro, que aconteceu nesse contexto ali no caminho para o Egito. O Senhor o deixou. Verso 26, Deus aceitou o ato tardio de Zípora e restaurou Moisés. Agora eles podiam continuar o caminho. E no verso 31, creu. Essa é a palavra-chave que descreve a resposta de fé aos sinais e promessas divinos. Inclinaram-se e o adoraram. O movimento corporal expressa atitude. Curvar-se sempre envolve adoração. O tema da adoração e serviço é central em Êxodo capítulo 5 a 12. Vamos ao complemento? Vencendo o medo pelo poder de Deus. Vamos ao livro Patriarcas e Profetas. Moisés viu diante de si dificuldades que pareciam insuperáveis. Que prova poderia ele dar a seu povo de que Deus, na verdade, o enviara? Moisés ficou pensativo. Como que o povo vai acreditar que eu fui enviado por Deus? E ele disse: eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Essa era uma das razões que Moisés falou: olha, tá difícil, Senhor, manda outro. Provas que apelavam aos seus sentidos foram-lhe então dadas. Foi-lhe dito que atirasse sua vara ao chão, e o fazendo, tornou-se numa cobra. Moisés fugia dela. Recebeu ordem de apanhá-la, e em sua mão ela se tornou novamente em vara. Depois foi-lhe mandado pôr a mão no seio, ou seja, no peito. Ele obedeceu. Quando tirando a mão, estava leprosa, branca como a neve, conforme os versos. Dizendo-se-lhe que de novo a pusesse no seio, viu, ao retirá-la, que se tornava como a outra. Por esses sinais, o Senhor assegurou a Moisés que seu povo, bem como o Faraó, convencer-se-iam de que um ser mais poderoso do que o rei do Egito se manifestava entre eles. Mas o servo de Deus ainda se deixava vencer pelo pensamento da estranha e maravilhosa obra que diante dele estava. Em sua aflição e temor, agora alegava como desculpa a falta de uma fala desembaraçada. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem,
e nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Durante tanto tempo havia ele estado afastado dos egípcios, que não tinham conhecimento tão claro e um uso tão pronto da língua, como quando estivera entre eles. Este texto nos explica este contexto de Moisés. O Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? E a isto acrescentou-se outra segurança do auxílio divino. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mas Moisés ainda rogou que fosse escolhida uma pessoa mais competente. Estas escusas, a princípio, procederam da humildade e retraimento, tá? A princípio. Mas depois que o Senhor prometera remover todas as dificuldades e dar-lhe afinal o êxito, qualquer nova recusa e queixa a respeito de sua inaptidão mostravam falta de confiança em Deus. Isto envolvia um receio de que Deus fosse incapaz de habilitá-lo para a grande obra para a qual o chamara, ou de que houvesse ele cometido um erro na escolha do homem. Moisés então foi mandado ir ter com Arão, seu irmão mais velho, que, tendo estado em uso diário da língua dos egípcios, podia falá-la perfeitamente. Foi-lhe dito que Arão vinha ao seu encontro. As palavras seguintes do Senhor foram uma ordem positiva. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a tua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Achei interessante este verso aqui, 16 e 17. Toma, pois, esta vara na sua mão, com que farás os sinais. Olha só o privilégio de Moisés. Ele seria por Deus diante de Arão e diante de Faraó. Moisés não mais poderia opor resistência, pois todo motivo de escusa fora removido. A ordem divina dada a Moisés encontrou-o sem confiança em si, tardio no falar e tímido. Sentia-se vencido pela intuição de sua incapacidade de ser o porta-voz de Deus para Israel. Havendo, porém, aceito o trabalho, a missão, deu-lhe início com todo o coração, depositando toda a sua confiança no Senhor. A grandeza de sua missão chamava à atividade as melhores faculdades de seu espírito. Deus lhe abençoou a pronta obediência e ele se tornou eloquente, esperançoso e senhor de si, e bem adaptado para a maior obra que já foi entregue ao homem. Isto é um exemplo do que Deus faz para fortalecer o caráter daqueles que nele confiam amplamente e dar-lhes sem reserva as suas ordens. O homem adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e procurar de toda a sua alma qualificar-se para dela se desincumbir devidamente. Aqui está a lição, meus queridos, principal no estudo de hoje. Diante dos desafios, das dificuldades, dos obstáculos em nossa vida de cristãos, de embaixadores de Deus, aqui está a lição neste chamado, nesta vocação de Moisés.
A princípio ele olha, Senhor, não, eu não tenho capacidade, não tenho como. Mas aqui percebemos que depois que ele aceitou, Deus abençoou e ele se tornou agora um homem cheio de poder. Voltando ao texto, por humilde que seja a sua posição ou limitada a sua habilidade, atingirá a verdadeira grandeza o homem que, confiando na força divina, aqui está o segredo, não é na força humana, procura efetuar a sua obra com fidelidade. Houvesse Moisés confiado em sua própria força e sabedoria, e com avidez aceito o grande encargo, e teria evidenciado sua completa inaptidão para tal obra. O fato de que um homem sente a sua fraqueza é, ao menos, alguma prova de que ele se compenetra da magnitude da obra a ele designada e de que fará de Deus seu conselheiro e força. Moisés agora voltou ao seu sogro, exprimiu o desejo de visitar seus irmãos no Egito. Jetro, seu sogro, deu-lhe consentimento com a bênção: vai em paz. Com a esposa e os filhos, Moisés pôs-se em caminho. Não ousara dar a conhecer o objetivo de sua missão, receando não fosse permitido que o acompanhassem. Moisés não deu todos os detalhes, eu achei interessante, né? Aqui para o sogro e a esposa. Antes de chegar ao Egito, entretanto, ele mesmo achou melhor, para a segurança deles, mandá-los voltar para casa em Midian. Um temor secreto de Faraó e dos egípcios, cuja ira se acendera contra ele 40 anos antes, tornara Moisés ainda mais relutante em voltar ao Egito. Mas, depois que se dispusera a obedecer à ordem divina, o Senhor lhe revelou que seus inimigos eram mortos. Ou seja, aquele faraó que queria a morte de Moisés já havia morrido. Em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir. Explicação alguma se dera. Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus, cedendo à persuasão de sua esposa. Negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel. E tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito, e o anjo, então, permitiu a Moisés que prosseguisse com a jornada. Então aqui esclarece finalmente, detalhadamente, o contexto deste episódio que aconteceu com Moisés e sua família. Em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Quero chamar a sua atenção para um detalhe importante: como aplicar isso hoje em nossa vida. Veja bem o que está escrito.
no tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Essa é a promessa. Agora veja bem, não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Percebem a seriedade deste contexto e desta responsabilidade nossa diante da lei, das ordenanças de Deus? Patriarcas e Profetas, página 253 em diante está esse texto. Muito, muito sério, realmente nos leva a encarar, com seriedade a nossa vida, as nossas responsabilidades diante de Deus. Amados, o estudo de hoje, Êxodo capítulo 4, o retorno de Moisés ao Egito, nos traz importantes lições. As escusas de Moisés, mas também como Deus é misericordioso e capacitou o seu servo, que a princípio estava com medo, estava relutante. Isto nos mostra que não há situação tão complicada que Deus não possa intervir, providenciando solução, e nem sofrimento tão intenso que ele não possa agir com precisão. Após duas desculpas vindas no capítulo anterior, neste capítulo Moisés continua a justificar a sua indisposição perante o Senhor. Observamos estas desculpas sintetizadas da seguinte forma: primeira, eu serei rejeitado. Segunda, eu não tenho nenhum talento natural. E terceiro, eu não quero ir, manda outro. É comum pensarmos que fazer o que Deus pede, seremos derrotados, humilhados e ignorados, quando ainda não aprendemos a quê? A depender de Deus. Nossa grande ignorância nos faz julgar que Deus se equivoca quando nos solicita alguma coisa, ou cremos que ele confundiu o endereço. Manda outro, falou Moisés. É normal darmos desculpas esfarrapadas quando temos medo de falar a verdade, até sermos desmascarados. Deus revela-se mestre em derrubar objeções humanas. Isso porque ele não desiste de nós quando revelamos desinteresse nele e em seus planos, até mesmo ao dizermos diante dele que não queremos fazer a sua vontade. Imagina se Deus não insistisse conosco, o que seria de nós? Interessante. Contudo, Moisés rendeu-se. Antes, porém, de ir, Deus ainda corrigiria algo, que foi a sua obediência a um mandamento de Deus, no caso da circuncisão. Então, resumindo, Deus lida pacientemente com a indiferença das pessoas. Deus auxilia aqueles que não creem que quando Ele chama, Ele capacita. Deus, embora infalível, age por meio de pessoas falíveis. Deus instrui seus instrumentos o que falar e como fazer. E para Deus não há obstáculos intransponíveis. Por isso, vamos seguir as instruções de Deus. E finalizando o nosso estudo, nem sempre os planos de Deus para nós estão limitados à nossa zona de conforto. Geralmente, vamos perceber que Ele precisa nos retirar desta zona de conforto e nos fazer voltar para onde menos desejamos ir. Foi assim que aconteceu com Moisés.
Ele estava com uma vida pacífica, tranquila, lá no deserto, lá em Midian, com sua família, cuidando de rebanhos. Estava tudo tranquilo. Porém, percebemos pela história que Moisés precisava voltar para a terra que relembrava um passado doloroso e que havia lhe deixado traumas difíceis de superar. Ele não desejava sair daquela terra que o acolheu com alegria e que por tantos anos lhe proporcionou paz e tranquilidade. Seu retorno ao Egito não significava apenas a libertação de Israel, mas também o início de sua maior batalha espiritual. A maior dificuldade não seria de fazer com que Faraó libertasse Israel, pois quem faria isso com mão forte e poderosa seria o próprio Deus. A maior dificuldade seria ter de enfrentar os próprios medos e fraquezas e aprender a dominá-los confiando no poder de Deus. Saiba que o maior problema do ser humano chama-se o eu não convertido. Isso não quer dizer que os nossos receios são frutos da não conversão. Isso quer dizer que se não os confiarmos nas mãos do Senhor para convertê-los em bênçãos, corremos o sério risco de continuar olhando para o lugar errado. Mas o nosso grande conforto está em saber que Deus não desiste de nenhum de seus filhos e insiste em moldar todo aquele que com humildade reconhece a sua incapacidade e completa dependência do poder divino. O Senhor pergunta a cada um de nós hoje: que é isso que tens na mão? É um martelo? Um bisturi? Uma vassoura? Uma caneta? Quem sabe até uma enxada? Ou seja, um lavrador? Um agricultor? Ou uma panela, como uma dona de casa? Independentemente do que seja, ele lhe dá a seguinte ordem agora: lança-o na terra. Se tiveres um coração disposto a fazer a vontade de Deus, por mais simples que seja o teu instrumento de trabalho, nas mãos do Senhor torna-se um sinal do poder de Deus na terra. Olha que ensinamento especial o capítulo de hoje nos traz para cada um de nós, em nossa esfera de ação, em nossa profissão, em nossa atuação. Até mesmo aqueles que se acham os mais humildes podem ser instrumentos de poder nas mãos de Deus. Por isso, o pensamento de hoje, dentro deste capítulo, é: Deus capacita a quem Ele chama, e por meio dele, muitas provas de fé são vencidas. Por isso, não olhe para dentro de si, olhe para Cristo e para a cruz. E então, vai, pois agora, como disse Deus a Moisés, e Deus lhe ensinará tudo o que você deve fazer e falar, para a sua salvação, de sua casa e de todos quantos Ele colocar em teu caminho. Amém? Que Deus nos abençoe diante do estudo de hoje, que nós possamos realmente possamos realmente tomar, sobre nós este poder de Deus para nos capacitar em nossa missão de salvar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso amado Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo dia, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais este momento de ensinamento para nós. Aprendemos hoje que o Senhor nos chama para uma missão especial
de sermos representantes seus neste mundo de trevas, que sejamos uma luz por onde andarmos, que o Senhor possa nos usar segundo a tua santa e boa vontade. Senhor, venha abençoar cada pessoa que está participando deste estudo e desta oração, que o Senhor guie os nossos passos neste dia e que, assim como enviaste Moisés com a proteção dos teus anjos, que o Senhor também nos guarde, nos guie e nos proteja em mais esse dia, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos e irmãos ouvintes da Palavra de Deus. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenham todos um ótimo dia. Não esqueçam, compartilhe a Palavra de Deus e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos dando sequência ao nosso estudo da jornada bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.